Agora eu peço sua total atenção, vamos falar do assunto principal, foi notícia nacional. Ontem nós demos aqui em primeira mão o drama de uma família em Nossa Senhora do Socorro. Inconformado com a separação, o homem manteve a esposa e os 3 filhos reféns dentro de casa. Após cerca de 10 horas de negociação, ele se entregou e ninguém ficou ferido. Marcos Couto acompanhou o caso desde o início até o desfecho. Vamos conferir. Foram horas de negociação com o homem que mantinha em cárcere privado dentro de uma casa no bairro Parque São José, em Nossa Senhora do Socorro, a ex-esposa e os 3 filhos, um de 7, um de 10 e um de 12 anos. Inconformado com a separação, o homem de prenome Rony decidiu usar um dos filhos para atrair a ex-esposa para a casa onde ele estava morando sozinho, há cerca de 3 dias. Por telefone, ele disse que a filha deles tinha caído da escada e estava sangrando muito. Quando a ex-companheira chegou à casa, foi rendida à mira de um revólver e, falando alto, teria dito que se ela não ficasse com ele, não ficaria com mais ninguém. E em seguida veio a ameaça à mulher. Com os gritos de pedido de socorro, a polícia foi acionada pelos vizinhos e familiares. Irredutível, Rony insistia em não se entregar aos policiais, que já contavam com o apoio de viaturas da PM, do Corpo de Bombeiros Militar e de uma ambulância do SAMU. Moradores da localidade, curiosos que passavam por perto, ficavam atentos a todos os detalhes do que acontecia na Travessa G do Parque São José. A Major Belisa foi a coordenadora de todo esse trabalho de negociação e traz detalhes agora como foi o desfecho. Segundo o que foi relatado aqui anteriormente, ele estava muito nervoso, depois se acalmou com o trabalho, com a intervenção da polícia. Como foi esse trabalho? A Polícia Militar atuou dentro da doutrina de gerenciamento de crises, utilizando todas as equipes que compõem esse sistema, equipe de negociação, time tático, unidades de área. E assim, através da negociação, a solução foi negociada, a gente teve êxito, né, com a saída do causador e das pessoas que estavam com ele, que era a esposa e os filhos, né? A gente atuou em equipe de negociação e obteve, através da solução negociada, né, uma resolução para esse evento crítico. Várias guarnições fizeram presente. Quais foram elas? Nós tivemos a unidade de área, o 5º Batalhão, RP, GETAN, CIOI e nós, GGCC, equipe de negociação. PM5, 5ª Seção do Estado-Maior, o comando do policiamento da capital também se fez presente e o nosso comandante-geral a todo tempo, né, nas interlocuções, conversando e dando o suporte que a gente tanto precisa para poder atuar numa situação como essa. O revólver continha 6 munições, conforme ele tinha nos falado durante a negociação. A gente não visualizou a arma, mas no momento da saída foi combinado o local onde ele deixaria e o time tático no momento da vistoria, após a saída com tudo tranquilo, vistoriou a casa e apreendeu a arma de fogo. Foi depois da chegada da advogada Jéssica Ora que Rony decidiu se entregar. Uma extensa negociação de mais de 11 horas de conversa entre ele e a polícia. E com a advogada presente, o Rony, com a ex-companheira e os 3 filhos, desceram por essas escadas. O repórter cinematográfico Augusto Beca flagrou este momento que você acompanha agora. Observe que a família desce em passos lentos. Inicialmente os meninos e depois o casal. Todos recebem acolhimento dos policiais e atendimento médico. Aqui, na Travessa G do Parque São José, no município de Nossa Senhora do Socorro, onde tudo aconteceu. O que ele queria era tranquilidade, ele queria que a segurança dele física, a integridade física dele fosse garantida. Então, com o meu auxílio do vizinho dele, conhecido dele e do pessoal ali da negociação, a gente conseguiu fazer uma atividade exitosa. A esposa estava refém? Não estava refém, na verdade ela já tinha sido liberada, né? Ela não queria sair sem ele, justamente para protegê-lo. Foi o que ela mesma conversou comigo. E agora quais os próximos passos?
Ele vai ficar preso? Qual é a situação? Não, agora tá tudo é preliminar. Na verdade, ele não queria atentar contra a vida nem dela, nem dos filhos. Ele queria atentar mesmo, era contra a própria vida dele, certo? E agora ele ele tem problemas psicológicos e vai estar sendo encaminhado para atendimento médico. O suspeito Ronald da Silva Santos, de 34 anos, foi detido e encaminhado ao Centro de Operações Policiais Especiais, o COP, onde foi autuado em flagrante por sequestro, cárcere privado, posse irregular de arma de fogo. Ronald foi encaminhado para o Hospital de Urgência Psiquiátrico, onde permanece custodiado. Para falar do trabalho da polícia, sobre essas mais de 10 horas de negociação, eu recebo aqui no estúdio o Tenente-Coronel Alisson Cruz. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Desde já, parabéns a você, toda a corporação. E aí eu estendo ao Corpo de Bombeiros, o SAMU que estava lá também. Queria muito saber dessa questão da negociação. Qual o cenário que vocês encontraram ali? Como é que estava o Ronald nesse processo de 10 horas de negociação? Ele estava num efeito montanha-russa, né? A princípio, logo no início da crise, muito agitado. E aí, à medida que o tempo foi avançando, ele foi oscilando de humor, momentos que ele demonstrou preocupação, é como se ele tivesse se dado conta de quão penalmente ele estava envolvido por conta do porte ilegal de arma, por conta, né, de ter mantido a família em cárcere, e aí é que entra o trabalho de negociação. Ele demonstrava preocupação porque ele já sabia e previa que quando saísse dali ele ia ser preso. Teve uma hora que ele demonstrou preocupação também com relação à arma, porque a arma, ele alegou que tinha pego escondido de um amigo e que esse amigo podia esboçar alguma reação contra ele por ter pego a arma. Então, havia um esvaziamento de uma vida, entendeu? Depois de sair dali, depois de se entregar, e talvez não fosse viável se entregar, porque o que ele mais queria, que era estar com a família e viver com a família, ele não ia conseguir, porque ele tinha se envolvido naquela situação de crise e estaria implicado penalmente. Então isso foi um dificultador para a negociação, porque a gente precisava que ele encontrasse um motivo para sair dali e preservar a vida dele, né, da ex-esposa e dos filhos. Uma relação de 18 anos, 3 crianças, uma de 12, uma de 10, uma de 7. Essas crianças moravam, inclusive, com ele, muito apegadas a esse pai. Como era aquele cenário no momento? Ela chegou a defender ele agrediu as crianças. O que aconteceu dentro daquela casa? Então, esse também era um dificultador, porque é uma relação de 18 anos e, pelos relatos dos vizinhos e dos parentes, era uma relação bem conflituosa, de agressões mútuas, um para com o outro. Então, era bastante tenso. Num cenário como esse, a gente tenta reduzir ao máximo o número de pessoas no cenário, o número, reduzir o número de vítimas. Então a gente pensou primeiro em tirar as crianças do local e a gente observou uma certa resistência dela, em ter as crianças ali como um escudo, como uma garantia de que nada ia acontecer com ele nem com ela. Ela também demonstrava, de certa forma, interesse que ele se entregasse, mas também demonstrava uma preocupação de que ele saindo dali ia ser preso e não estaria com ela. Então era uma mistura ali de sentimentos e sentimentos bastante conflitantes. Em um momento ela defendia, em outro momento não. Incentivava que ele, né, se entregasse e tal. E ao mesmo tempo ela dizia, não, se você se entregar você vai ser preso, vão lhe bater, vão lhe prender e tal. Então tinha essa oscilação e aí entra toda a técnica, todo o treinamento, toda a experiência do grupamento de gerenciamento de crises e conflitos da Polícia Militar. É aí que eu queria chegar, né? Você me corrige se eu estiver errada, vou só começar aqui. Acho que eram 3 negociadores comandados pela Major Belisa, mas um ficou à frente. Por que a escolha de um apenas? Porque um homem? É pela proximidade com ele? Como é essa decisão ali naquele momento?
Então, como eu disse, essa tríade, né? Técnica, experiência e treinamento faz com que a comandante, a Major Belisa, escolha alguém que ela vislumbre que facilmente vai estabelecer uma relação de vínculo. Porque você precisa negociar, e para você negociar com alguém, você precisa estabelecer o quê? Uma relação de confiança. Então, ela já visualiza quem pode inspirar essa relação de confiança, esse feedback, esse retorno, né? Para que nessa negociação haja o resultado positivo, que é a preservação da vida, que é a principal princípio da negociação. Você conseguir cumprir o que a legislação prescreve e preservar as vidas. E naquele caso, a gente tinha 4 vidas. A vida do causador da crise também é importante. A gente queria ali que todo mundo saísse íntegro, e esse era o resultado almejado. E era o foco do grupo de gerenciamento de crises e conflito. Ele está custodiado no hospital psiquiátrico, ele tem um laudo de fato de algum transtorno mental? Exatamente, chegou a informação para a gente, porque durante a negociação, equipes de retaguarda tentam fazer todo o trabalho de coleta de informações, saber o máximo de detalhes da personalidade, do dia a dia do causador da crise, para que essas informações sejam utilizadas pelo negociador e esse vínculo seja reforçado, e aí a gente consiga realmente convencê-lo e esvaziar essa ideia dele de cometer algum tipo de atrocidade contra a própria vida ou contra a vida da família. Parabéns a todos pelo excelente trabalho. Minha gente, eu conversei aqui com o Tenente Coronel Alisson Cruz, agradeço também e parabenizo, né, a Major Belisa, que deu entrevista para a gente aqui, foi sempre muito solícita e de fato fez um excelente trabalho, todos estavam muito preparados.